Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação, entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E hoje temos conosco o Ricardo Pellegrini, CEO e sócio fundador da Quantum 4, Solução e Inovação, uma empresa que está transformando o mercado, está impulsionando a inovação por meio da tecnologia e também o alto impacto relacionado à inteligência artificial, Big Data e Internet das Coisas. Ele tem mais de 30 anos de experiência, com carreira na IBM, já trabalhou em diversos países, atuou com muita liderança e o Ricardo também é conselheiro empresarial e tem trabalhado assim em diversas áreas que ele vai contar aqui pra gente, ao redor do Brasil e do mundo, né, Ricardo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lilian. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo sucesso do LPA e Você. Então é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da história aqui e tentar, você falou, inspirar as pessoas, etc. Vamos ver se a gente consegue atingir esse objetivo conjunto. Sem dúvida, afinal você é uma pessoa inspiradora. Eu tive a oportunidade de ver o trabalho de perto do Ricardo, na época que eu trabalhava na IBM, e sempre foi um homem assim, muito assim, correto, certo, de resultado, de inspirar as pessoas ali e fazer as coisas acontecerem. E com certeza agora com a Quantum 4, não está sendo diferente. Está fazendo todo esse trabalho, ele vai contar muito disso aqui pra gente. Mas claro, você aí de casa deve estar querendo saber um pouco mais sobre a história dele. Quem é esse homem, né? Quem que é o Ricardo Pellegrini? Ricardo, conta pra gente como que é a sua trajetória, sua vida. Traz para as pessoas, porque não foi por acaso que você chegou onde chegou, não foi por acaso que você traçou tantos caminhos, então eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente. Muito bom. Bom, eu tive, hoje em dia, eu digo que a minha ficha corrida é grande, porque na verdade foram 30 anos de IBM, onde eu entrei no programa de trainee da IBM, e fui tendo as passagens, obviamente, o conhecimento, entrando nas diversas áreas. É uma coisa que eu costumo dizer, as grandes corporações, às vezes você fala, hoje em dia, 30 anos na mesma, que falta de inspiração, que falta de ideia, de você passar 30 anos na mesma empresa. 16, já é bastante. Pois é. Mas, na verdade, você sabe, na IBM, em grandes companhias, techs e em grandes corporações, você muda de emprego, você muda de empresa. É verdade. Então, eu mudei bastante. A cada 2, 3 anos, eu tinha oportunidades diferentes e isso é muito bom. Então, você vai tendo oportunidades de ir olhando o que você tem de oportunidades dentro da empresa, que te inspiram também, e você vai se movendo. Óbvio que a empresa precisa ter as oportunidades que a gestão entenda que você tem competência para, Mas eu sempre costumo dizer, você é muito responsável pelo teu desenvolvimento de carreira, Você tem que mostrar que você gostaria, você tem que se preparar para assumir algumas posições e depois tem que ter oportunidade. Então as oportunidades às vezes vêm, às vezes não vêm. Então eu trabalhei durante um bom tempo, eu entrei na área técnica da IBM, logo que eu entrei no programa de trainee, terminado o programa de trainee, que foi 1 ano, basicamente no Rio de Janeiro, que era toda a parte de educação, você não estava trabalhando, estava só se treinando. Eu entrei para a parte de sistemas operacionais da IBM, porque eu tinha trabalhado já um pouco na área de sistemas, um pouco antes da IBM, como analista de sistemas e tal. E aí eu entrei nessa área técnica, mas rapidamente eu olhei dentro da IBM e eu vi que a parte técnica com a parte de vendas era um caminho muito bacana. A IBM é muito forte nessa parte de vendas, E aí eu procurei me direcionar, de novo, as oportunidades abriram, mas eu fui dando sinais, olha, eu gostaria de estar nessa área e tal. E aí eu entrei na área de indústria, o setor industrial da IBM, fui trabalhando, passei a atender clientes, depois assumi uma gerência de filial, e 7 anos depois eu fui puxado para um programa que a IBM tinha nos Estados Unidos, que foi a primeira designação internacional, que foi o Management Acceleration Program, o MAP, em que você ia para os Estados Unidos para você complementar o teu know-how. Então você trabalhava em áreas que você não tinha trabalhado até então, para justamente desenvolver competências, Então eu fui para lá em mais de 1 ano, eu fiquei um pouco mais de 1 ano lá, foram 3 designações. A primeira delas foi em operações, A segunda delas foi em consultoria. A IBM tinha acabado de entrar em consultoria, a IBM não tinha consultoria, a IBM tinha fundado o IBM Consulting Group, que pouca gente conhece, foi muito antes de comprar PwC, Consulting, etc. A IBM criou uma área de consultoria. E eu achei tão interessante, eu falei, já que eu estou aqui em Nova York, eu quero headquarter, eu quero aprender essa parte de consultoria. E a última era, quando você passava por essa última área, você voltaria para essa área na América Latina.
Então eu tive a parte de marketing. Então eu trabalhei na parte de marketing e estratégia lá. E quando eu volto, eu assumo essa parte de marketing e estratégia para o setor industrial da América Latina. Foi minha primeira designação latino-americana nesse momento. E aí eu trabalho nisso e aparece a onda do RP. E aí aparece uma oportunidade, porque eu vim me especializando no setor industrial, que é muito forte, o RP era muito forte, e aí quando aparece essa oportunidade, eu assumo como executivo. Minha primeira posição executiva foi ser o líder da prática de RP Supply Chain para a América Latina, né? Então aí eu trabalhei nessa função, eu pegava toda a América Latina, mas o headquarter era aqui em São Paulo, então eu já tinha passado, né, pelos Estados Unidos, aí peguei a América Latina, e eu acho que essa parte de experiência internacional foi muito importante para mim, nesse background. E depois aparece uma outra transformação tecnológica, que foi a parte do e-business, que é quando aparece, né, a internet forte no business, né? E eu assumo no Brasil a área de e-business, que você já tinha naquela época o commerce, que não era como é hoje, né? Você estava começando as empresas a utilizar a internet para vender, fazer commerce. E aí a gente juntou a parte de RP, supply chain, a parte de analytics, lá naquela época, eu estou falando nos anos 2000, né? Então, a gente juntou tudo isso debaixo de um guarda-chuva. Por quê? A gente tinha esse ponto de vista, muitas empresas trabalhavam o commerce, só que elas esqueciam que a hora que eu vendo pela internet, eu tenho que entregar na casa de alguém. Eu tenho um produto. Se eu vender serviço, não. E naquela época era muito mais produto do que serviço, né? Como é que eu chego? Então, você tem logística. E as empresas começaram a entender. Então, a gente colocou tudo junto, porque a gente fazia essas perguntas para as empresas, né? Era um pouquinho, você vai botar um commerce bacana, a IBM lançou logo plataformas de commerce e tal, mas você tem toda essa parte logística, você tem uma cadeia de suprimento para isso, você tem sistemas de RP, então a gente foi integrando tudo isso e tal. Aí apareceu, de novo, oportunidades, né? E uma das coisas que eu sempre fiz, que eu sempre valorizei muito, né? O pessoal pergunta, o que você focou para você ir fazendo isso? Aprender. Eu ia sempre estudando as áreas que eu tinha designação, entendeu? Ou até antes, eu tentava sempre antecipar, mas se eu não conseguisse antecipar, eu ia estudar, né? Então, eu fui convidado para assumir a área de Financial Services na IBM Brasil. Financial Services era bancos, seguradoras e mercado de capitais. E eu vindo do setor industrial, mas era a área de maior faturamento da IBM, como é até hoje no mundo. E eu falei, caramba, eu não sou um especialista de bancos e seguradoras, etc. E aí, como eu fiz GV, né, eu fiz o meu MBA lá na GV São Paulo, eu fui olhar os cursos que tinha lá. E tinha o GVPEC, e tinha um que era justamente disso, mercado financeiro. Então, eu já era diretor da IBM, etc. Eu fui para estudar 2 vezes por semana, das 7 às 10 da noite, para aprender como é que banco ganha dinheiro, perde dinheiro, etc. Você acha que você sabe, mas 5 meses de curso, etc. Então, para combinar essas coisas. E aí, depois que eu assumi Brasil, né, eu fui assumir na sequência América Latina Financial Services Sector, né? A gente fez um ótimo trabalho no Brasil, resultados mostraram isso, e aí eu tive a oportunidade. E daí, fiquei 3 anos nessa posição, e aí entra tudo isso, você vê como a gente vai mudando nesse tempo todo, né, de posição. E aí eu sou convidado para ser gerente geral de serviços da IBM Itália. E aí que eu pego essa parte do aprendizado, e 2, a parte de você ir juntando experiências. Aquela experiência em consultoria que, na verdade, eu busquei, porque eu gostei, foi importante para que eu pudesse ter uma oportunidade em serviços, que não era a parte de infraestrutura de serviços, que também tem dentro de serviços da IBM, que era outsourcing, etc., mas tinha toda a parte de consultoria. Então, eu vou para a Itália e assumo essa designação, a segunda designação internacional importante, e aí trabalho 2 anos lá como gerente geral de serviços da IBM Itália, e na sequência eu fui convidado para ser presidente da IBM Brasil. Então, erro da ida, da volta. Exatamente. Que, aliás, eu brinco, né? Eu fiquei 2 anos morando lá na Itália, trabalhando na Itália, gostei muito, foi uma experiência sensacional. E quando eu fui chamado de volta, eu digo que as minhas unhas ainda estão nas paredes lá de onde eu morava. Eu morava no Lago de Como, então assim, um lugar lindo, né? Na cidade de Como, né? Que é 1 hora mais ou menos de Milão, e que era o headquarter. Mas para ser presidente da IBM Brasil, poxa, né? Como dizer não? Então voltei, aí fiquei 5 anos aqui no Brasil.
Depois eu fui chamado para ir para a China. A IBM criou na época, né, o Mercados Emergentes, né, a GMU, Growth Markets. E aí o headquarter em Xangai, né, e eram 150 países, 8 regiões, etc. Tudo que não era país desenvolvido estava nessa região. Então nós estamos falando de Middle East and Africa, Latinoamérica, obviamente, né? Austrália, Nova Zelândia, China, Índia, Coreia, né, Sudoeste Asiático, todas essas regiões. Eu vou para Xangai e aí eu fiquei 2 anos lá. Depois eu volto para assumir a América Latina, a área de serviços da América Latina, porque essa oportunidade na China, a IBM criou a área de mercados emergentes porque era uma oportunidade muito grande de você desenvolver tecnologias nos países emergentes, né? E deu super certo. A IBM, quando lança a Growth Markets, foi em 2018. E a gente... 2008, não 2018. Passou o tempo. 2008. E quando a gente desfaz... isso que era por volta de 2008, 2010, porque eu fui para a Índia numa designação e ainda estava bem isso acontecendo na época. Exatamente, já era GMU. Então foi 2008, não 18. 2008. Com o nome de gente, a Siri quis falar aqui. Desculpa. Tá vendo? Isso é inteligência artificial, tá nos ouvindo. E aí, 2008, quando a IBM cria, era 16% o faturamento da região de GMU, né? E quando a gente decide tirar a região, ou seja, eliminamos um layer da região, que era a região de GMU, já era 25%. Aí ficou muito grande. Mas de 16 para 25 mostra que em 5 anos a estratégia super funcionou, né? Então a gente quebrou em 4 regiões, que ficou Latinoamérica ligado ao global direto, toda a parte de a China direto, a parte de o sudoeste asiático com a Ásia toda ficou Asia Pacific. E aí a gente criou essas regiões, e o Central and Eastern Europe voltaram para a Europa e ficou a parte de Middle East and Africa também standalone. Então 4 regiões reportando ao globo. E aí no final desse período é quando eu me aposento de IBM para abrir a conta. Então assim, como trajetória, você vê que eu rodei bastante. E aí já naquele momento, né, no final, quando você já está pensando em sair, etc., eu comecei justamente, que você comentou da Quantum 4, eu falei, agora eu quero empreender. Eu falei, passei 30 anos na corporação, agora eu quero ter uma experiência para empreender. Então fui me preparando para isso, criei a Quantum, né, aí juntei alguns sócios, né, que ficaram cofundadores por modelo de negócio, a gente pode falar mais disso também. E estamos aí até hoje, né, e com as empresas focadas, a Quantum focado em gestão da inovação e fomento para a inovação. Olha que trajetória, chega a ficar... Pois é, porque realmente é uma jornada muito longa, uma jornada desafiadora, porque na hora que você fala de aspecto cultural, são diversos países, é muita adaptação. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de fazer um assignment para a Índia. Eu encontrei muitos desafios lá, mas eu me preparei para isso. Porque na hora que a gente olha o aspecto cultural de cada país, quando você fala China, é totalmente diferente de Itália. Itália tem uma característica ali que ainda você se adapta muito mais fácil. Sem dúvida. Com relação ao Brasil do que a própria China. Até mesmo o idioma é muito mais desafiador. Mas você, em todo momento ali, você viu oportunidade. E uma coisa que eu acho muito interessante e que as pessoas têm que pegar isso como dica, gente, como dica mesmo, se preparar para oportunidades. Muitas vezes elas nem surgem, não estão na sua mente ainda, mas vai se preparando. E uma multinacional que ela trabalha no cenário de desenvolvimento de carreira, às vezes não multinacional também, ela te dá uma oportunidade para isso. Eu, por exemplo, tive N cursos que eu fiz na IBM, cursos de vendas, curso de gerente, curso para me preparar como mulher, várias coisas que eu sempre estava ali de olho, aproveitando a oportunidade. Eu virava para o meu gerente e falava, olha, o meu líder, o meu diretor que fosse na época, falava, olha, eu preciso fazer tal curso. Mas não se preocupe, a minha atividade eu vou continuar fazendo e o meu extra vai ser eu estudar para isso. Então, a todo momento, eu entregava a minha tarefa, eu entregava o meu resultado e me preparava mais ainda. Exatamente. Aliás, entregar resultado e atender as expectativas da empresa é super importante, porque as oportunidades aparecem e né, e a gente fez isso, né, justamente pegando posições gerenciais, executivas, etc., você olha aquela matriz, quem tem potencial e performance. Né? É super importante alinhar essas duas coisas. Você fala assim, olha, esse cara é muito bom, mas não entrega resultado? Agora, tem um que é muito bom e entrega resultado, ele passa na frente. Passa na frente. Então, isso é super importante. E a parte cultural que você falou, isso é muito interessante, porque eu já tinha morado nos Estados Unidos, né, e morado na Europa, na Itália.
E você acha, né? A gente acha que quando você conhece o mundo, né? Mas você foi para a Índia e eu fui lá para a GMU, fiquei visitando esses países. A Ásia toda é muito diferente, né? Sim. Quando você passa por lá é que você diz, a gente não conhecia o mundo, e mesmo passando você não conhece o mundo, né? E eles não te conheciam. A gente é bicho diferente. É diferente. Você era parado para tirar foto na rua? Porque eu era... Na China, sim. Eu na Índia também, o tempo todo. É verdade. Então, na China, várias vezes... Eu acho que eu era aquele O bichinho pessoal parava assim e falava, foto. Exato. E muitas vezes, tinha vezes que eu ficava até com medo, mas sempre estava em grupo, que eu fui desenvolver um trabalho de consultoria. Uma das áreas que eu não passei na IBM foi a de consultoria, mas eu fui naquele Corporate Service Corps, que era um programa da IBM. Muito bacana. Designava pessoas que passavam pelo processo e estavam nessa curva que você acabou de comentar, para desenvolver um projeto social. E eu fiz um trabalho também de consultoria, junto com uma pessoa, um sueco, que era de GBS, e fui atender uma ONG lá. E também fiz ações pela própria IBM, conheci a IBM de Bangalore, tive essa agenda de reuniões também. Foi muito rico. Mas o aspecto cultural de viver o país, viver onde você está ali, foi surpreendente. Porque o dia a dia, né? Você vai como turista, você não conhece, né? Quando você vive, é que você... Tudo. Nossa Senhora. A alimentação tem desafios, na Índia né? foi super desafiadora. Nossa, eu fiquei um mês sem comer carne. Eu como, né, carne. Eu sou vegetariana, ainda mais naquela época. Foi acho que 2010. Ou foi 2009 ou 2010. Porque na hora que você falou da GMU, eu fiquei refletindo mais ou menos as coisas aqui. O tempo vai passando, eu fiz a conta, 18 não, era 8, né? Então teve... Mas isso que é muito interessante, né? Essa vivência que a gente tem. Bom, mas agora a gente já chegou no intervalo, a gente vai para o intervalo agora e logo mais a gente volta para conversar mais, porque tem muita coisa interessante para vocês conhecerem com o Ricardo. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade.
Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa que está assim incrível, super inspiradora, cheia de conteúdo aqui para você. E claro, agora eu quero saber dessa trajetória que ele contou aqui de IBM e foi para a Quantum. O que é a Quantum, como é que ela funciona e como é que você começou também todo esse trabalho com a Quantum? Bacana. Quantum 4. Quantum 4, exatamente. Na verdade, quando você chega um momento que eu, por exemplo, fiz 30 anos, um determinado momento de carreira você já começa a olhar que você não vai ficar 25 anos de IBM, 26 anos de IBM, você já começa a olhar que você não vai ficar lá pro resto da vida, né? Você fala, alguma coisa eu vou ter que fazer. Você começa a se preparar. Então eu já comecei a pensar e minha ideia era criar uma consultoria. Naquela época, o Watson começa a pegar muito corpo já, inteligência artificial. Aliás, um detalhe, quando eu era presidente da IBM Brasil, a gente traz o laboratório de pesquisa da IBM para o Brasil, abre o laboratório aqui, que é o que eu chamo de, não é P&D, é o laboratório de P, é de Research, né? Na IBM você tem a área do P, são 3.000 cientistas, 6 prêmios Nobel, é esse nível de laboratório. A IBM decidiu que ia abrir um 9º laboratório mundial, abre uma concorrência, a gente trabalha contra 70 países, etc, etc. Uma história que dá para depois falar só disso. O fato é que o Brasil ganhou, né? E nessa época, quando a gente traz o laboratório para o Brasil, eu estou falando de 2009, abre o laboratório em 2010, a gente ganha essa concorrência em 2009, a gente começa a ouvir falar mais de AI, né? O projeto Watson, que saiu para o mercado em 2011 com o programa Jeopardy, né? Que Sim. O Watson ganha, etc e tal, me encantou. Então já desde 2010, porque nós trouxemos o laboratório para cá, a gente começa a receber um monte de informações de tipo, puxa, esse negócio vai transformar tudo, né? Então, a partir do momento que aparece o Watson, em qualquer posição que eu estivesse, eu começo a acompanhar tudo que está acontecendo com o Watson. Então, quando eu começo a pensar na minha saída de IBM, eu falei, vou criar uma consultoria para implementar o Watson nas empresas, inteligência artificial. E foi até o final mesmo, né, quando a gente está para formar a Quantum. O que aconteceu, né? E aí, bom, o gatilho para a saída foi, eu fui convidado para voltar para a China, né? E aí falei, não vou mais. Já tinha passado pela China há 2 anos, aí volta para a América Latina. Voltar para a China de novo, eu falei, já estava com 30 anos de IBM, eu falei, já deu, né? Aí fui negociando a saída e tal, foi super legal, saí tranquilo. Mas nesse movimento, aconteceu que eu conheci os meus sócios da Quantum 4, são 4 porque são 4 cofundadores, né? Eles vieram no mercado financeiro, né? E com um background financeiro e tributário, porque no Brasil existem várias fontes de fomento para a inovação, que a gente aprendeu que existia só na concorrência do laboratório de pesquisas lá em 2009. Né? Então a IBM praticamente já tinha 90 anos de Brasil na época e nunca tinha utilizado fonte de fomento nenhuma. Como a gente teve que concorrer com outros países que colocavam dinheiro para a atração do laboratório, eu tive que correr aqui no Brasil para saber o que existe. E aí eu comecei a aprender isso. Quando eu conheço meus sócios, né, que a gente teve um ponto comum, que foi o Otávio de Barros, que era o economista-chefe do Bradesco, que é um dos sócios da Quantum,
Ele trouxe o Marcos e a Lucimara, que são os outros dois, porque todos eles eram dessa parte financeira tributária. E quando eu converso com eles são justamente focados, especializados em fontes de fomento para a inovação. Falei, pronto, agora nos juntamos, né, essas características, por quê? Uma das coisas que acontecia desde a IBM, você chegava nas empresas, principalmente empresas médias, mas as grandes também, você falava de projetos de inovação e o pessoal falava assim, adoraria fazer, mas não tenho dinheiro. Adoraria fazer, mas não consigo budget. E eu sempre tive isso na cabeça. Poxa, se a gente conseguisse fonte de fomento, eu consigo passar a viabilizar projetos. Por quê? Não tem que ser 100% com caixa próprio, como eu aprendi lá naquela concorrência, né, do laboratório. Então a gente decide criar a Quantum em conjunto, os 4, né? Sou CEO da empresa, mas a gente criou com esse capability. E aí eu já olhei e falei assim, peraí, para isso não vale a pena ser só o Watson mais. Vale a pena ser inovação. Então a gente decide, né, na linguagem de hoje, pivotar. Pivotar, né? Mudar de rota? Exatamente, mudar de rota. E aí a gente pega um caminho que é, vamos ajudar as empresas a fazer gestão da inovação com fomento. Onde o fomento entra principalmente para que você possa fazer mais, porque você vai ter o teu capital. E o governo, em várias esferas, principalmente na esfera federal, tem várias fontes de fomento para fazer co-investimento. De vários modelos. Financiamento não reembolsável, que é ele colocar dinheiro e você tem que fazer o projeto funcionar e não devolver o dinheiro. Então é uma coparticipação. E aí você começa a viabilizar projetos de inovação. Então nós decidimos focar por aí. Então processos estruturados para ajudar as empresas a se estruturar para uma jornada de inovação, mas que passa, em algum momento, por você identificar o que eu já tenho de planejamento de projetos de inovação, e a gente ajuda a olhar isso, porque é muito comum também, principalmente em médias empresas, né? Você chegar lá e falar assim, vamos falar de inovação? Ah, a gente não inova. Fala, olha, todo mundo inova. Todo mundo inova, é. Todo mundo inova. Até o que é inovação? Mas né? exatamente o prisma da inovação, as pessoas às vezes não têm. Não, e a pessoa acha que é só tecnologia. E acha só tecnologia, perfeito, né? Que não é. Aliás, esse é um grande tema que a gente discute muito, até na academia, né? Eu faço parte lá da Fundação Dom Cabral, estou no Conselho do Dom Cabral de Inovação e Empreendedorismo. A gente discute na UFMG, lá que a gente tem uma empresa também em Minas, né? Que é a Quatotec. Que o pessoal fala de transformação digital pensando só em tecnologia. Transformação, a palavra já disse, né? É uma mudança organizacional onde a tecnologia é um fator preponderante, mas é muito mais amplo que isso. Você tem estrutura, você tem cultura, você tem tecnologia. Então, você tem vários fatores, né? Então, a gente junta tudo isso para poder ajudar as empresas a se estruturar, mas essas que acham que não tem projetos, muitas vezes têm projetos de inovação. E aí a gente olha para ver, olha, esse projeto de inovação você poderia estar utilizando alguma fonte de fomento, né? Que eventualmente você não pensou. Ao conseguir uma fonte de fomento, o que a gente espera é que, se eu ia fazer um investimento de 1 milhão e eu consigo 500 mil, por exemplo, de fontes de fomento externas que eu não conhecia, você vai investir metade, mas essa metade que você já tinha planejado, você vai fazer outros projetos que você não conseguia fazer pelo budget. Não importa o tamanho da empresa, quando você tem um ciclo, né, um ciclo de orçamento, você tem projetos que um budget finito, chega um determinado momento que você fala assim, esses aqui não cabem mais. Backlog, né, entra na lista de espera do ano que vem. Quando a gente, entre aspas, encontra capital incremental, que você pode somar ao teu capital próprio, você ampliou o volume de dinheiro para investir mais. Se você investe mais, você vai no backlog, traz novos projetos, e nesse ciclo, em teoria, você pode ser mais inovador. Aí já é uma inovação. Já é uma inovação. Mais produtivo, mais competitivo, você pode crescer. E no espírito do governo, se você crescer, você arrecada mais imposto, volta para o cofre público, né? Porque tem muitas... Teve agora, faz um mês e pouco, eu fiz uma apresentação para um comitê, estava a CEO, o time, e aí eu fiquei falando das fontes de fomento que existiam no Brasil. E a CEO virou um determinado momento e falou assim, Pellegrini, qual é a pegadinha? Eu falei, não é pegadinha, a inovação tem risco. As fontes de fomento existem, e não é só no Brasil, os países todos da OCDE têm isso, etc. Benefícios financeiros e tributários,
É porque inovação tem risco e os governos participam de alguma forma do teu risco para que você inove, né? Porque tem coisa que vai dar errado. Então, tem essas fontes de fomento para isso. Então, a gente conseguiu conjugar essas coisas e traz fonte de fomento. E ao você ter isso, a gente começa a entrar na estruturação, efetivamente, da inovação. Então, você hoje está olhando projetos do teu core e você olha um pouco mais para frente. Quanto que você faz isso e quanto que você quer fazer? Você tem empresas que falam assim, não, a gente quer olhar mais para frente, os horizontes de inovação chamados, tal. Só que elas querem fazer, mas elas não têm um planejamento. Então a gente diz, vocês querem fazer? Então tem que colocar um roadmap de ações que você vai fazer. Aí a gente começa a entrar. Você vai criar um hub de inovação? A gente discute, hubs de inovação são catalisadores. A empresa inteira tem que inovar, mas se eu não estou no estágio de inovação, talvez eu precise de um catalisador que vai pensar a inovação e vai trazendo para a empresa. Alguém que come, bebe e dorme, como eu digo, inovação. Né? E não tem que ser um departamento gigantesco. Pode ser uma área de Open Innovation, por exemplo. Uma área de Open Innovation, porque é uma parte do processo de inovação que eu preciso conhecer startups, eu preciso conhecer ecossistema. Sim. Quem que está ao redor que eu posso trazer que já testou, que já correu o risco, e que eu posso integrar dentro da minha cadeia, né, de valor. Não necessariamente eu tenho que desenvolver, as empresas têm que olhar muito isso. Tudo, né? Desde o início. Vamos fazer uma collab. Exatamente. Vezes. Então, o hub, quando a gente pensa em um hub de inovação, a gente pensa sempre em startups, tudo que você consegue trazer de startups, tudo que você consegue trazer de centros de pesquisa externos, os internos e o time interno. Porque isso tem que ser harmonizado dentro da empresa. É muito comum as empresas começam a falar assim, você tem uma área de Open Innovation? Tenho. Fica num departamento. O que a área de P&D faz? Outro lado, nenhum dos dois sabe o que o outro está fazendo. Então você imagina, você está desenvolvendo alguma coisa num laboratório de pesquisa onde a startup que está ali, que alguém já está fazendo. Tá. E vice-versa. Algumas startups, você conhece bem isso, a gente fala muito com startups, tem startups que adorariam ter um cientista que possa chegar e complementar a pesquisa que ela está fazendo, porque é um alto grau de pesquisa que eventualmente ela não tem. E a empresa tem. Então, a gente costuma colocar isso no arcabouço, que é um guarda-chuva de inovação. Essas coisas todas têm que se falar dentro da empresa. E aí você põe alguém que coordene isso. E depois do tempo, você vai passando isso. À medida que você vai aprendendo essas coisas, você vai passando para a empresa. Num delta T, num determinado momento, todo mundo vai estar inovando porque as áreas estão maduras. Mas para você sair disso e chegar nesse ponto, principalmente em empresas médias, tem um grande desafio, que é como é que eu entro nessa jornada. Isso é uma jornada, né? Você não vira, né? Aliás, é uma jornada que não acaba nunca, né? Porque todo dia você tem que acordar e falar o seguinte, o que aconteceu hoje? Eu acordo de manhã e falar, não sei mais nada. Exatamente. Porque mudou tudo. Aí eu vou lá e aprendo, né? Aliás, né, esse conceito de permanent learning, né, que todo mundo fala, é super importante, né? Eu acho que eu comentei um pouco antes, né, que isso para mim foi sempre estudando o que está acontecendo, até para você se posicionar no ambiente corporativo hoje, para poder ser consultor, para você falar para as pessoas o que está acontecendo, você precisa conhecer alguma coisa, né? Mas o permanent learning vale para todo mundo, sabe? O tempo todo, porque está acontecendo coisa. A gente nunca teve, falando do ponto de vista tecnológico, a gente nunca teve um desenvolvimento conjunto de tantas tecnologias disruptivas acontecendo ao mesmo tempo. Né? E é difícil, eu costumo dizer, eu acho que hoje é o momento mais desafiador para um gestor empresarial, porque ele tem os mesmos desafios de sempre, que é eu tenho que entregar a receita do mês, do trimestre, do ano, eu tenho que gerenciar pessoas, eu tenho que gerenciar o trabalho com a comunidade, eu tenho que olhar ESG, eu tenho que fazer um monte de coisa e eu tenho um desenvolvimento tecnológico que está atropelando todo mundo. Que se eu não souber minimamente o que está acontecendo, eu não sei fazer pergunta. Aliás, isso vale para os conselhos de administração também, né? Tenho algumas experiências também, a gente pode falar um pouco. Então, eu acho que você precisa estar acompanhando qualquer área que seja correlata a você. Para gente da área médica, você tem as tecnologias e todos os desafios da tua especialização médica. Mas você tem que estar estudando o tempo todo, né? É o lifelong learning que a gente É isso mesmo, é isso mesmo. Então, é o tempo todo. A todo momento a gente está aprendendo. Exatamente. E
E eu acho que também o aprendizado, além do conteúdo técnico que você aprende, você também aprende muito na troca com o outro. Por exemplo, conselho, você comentou aqui. Eu, em conselho, eu aprendo muito, porque eu entrego, claro, mas eu estou ouvindo aquele meu colega que está trazendo um ponto de vista que eu não tinha refletido sobre ele. É isso mesmo. E isso gera uma sinergia tão interessante que você vai se desenvolvendo. Então, para mim, o ponto participar de conselho, eu acho excelente. Para mim, eu acho que, assim, quando eu decidi, né, vou sair da IBM, vou criar consultoria. Além da consultoria, eu tinha um foco. Eu falei, eu não quero um ambiente corporativo, pelo menos por enquanto. Eu nunca digo nunca mais, etc. Mas eu passei 30 anos na corporação, tinha feito antes, agora. Né? Falei, vou fazer vou empreender. Até para saber, eu brincava, falava o seguinte, vamos ver se eu aprendi alguma coisa realmente, né? Porque agora, é assim, na IBM eu sempre pensava como se fosse meu dinheiro, né? Administrar. Você sempre empreendeu lá dentro, você era um empreendedor. Exatamente. Agora, assim, é caixa meu seu, mesmo, né? Então eu sempre pensava isso, mas a outra vertente, além da consultoria, era justamente conselhos. Por quê? Porque eu falei, é a forma de eu me conectar ao corporate, que eu gostava, mas eu não quero mais executar, estar no dia a dia, o CEO, etc., e onde, justamente o que você falou, eu contribuo, mas eu quero aprender. Sim. Então, por exemplo, eu não tive algumas ofertas, para pegar conselho de empresas de tecnologia, não porque lá eu não aprendesse, mas eu preferi conselhos em que eu tenha negócios em segmentos que eu vá aprender. Então, eu vou aprender das indústrias daquele segmento. Então, eu consigo compartilhar gestão, experiência cultural internacional, obviamente a parte de inovação, tecnologia, mas eu vou aprender dos negócios, eu vou ter gente lá que vai me falar coisas que eu falo assim, caramba, nunca ouvi esse negócio. Então é muito rico, né? Então eu acho que conselho é muito bacana. E o terceiro pilar que é startups, né? Então eu faço investimento em startups já há vários anos, porque você achar, quando você está lá na consultoria indicando startup para as empresas como a gente faz, era muito bacana. Mas você entender a vida de um founder, ou você tem que fundar uma startup, né? Ou, como a gente faz com os investimentos que a gente tem hoje, anjo e mais fundo, etc., ali sim, você está junto, você vai dar uma mentoria, você vai sentir, você vai acompanhar, ou você vai ser um board member de uma startup, você sabe a dificuldade que é você ser empreendedor de startup. Então, assim, é legal porque dá para pegar, aprender um pouquinho de tudo e contribuir. Eu acho que o aprender e o contribuir é super importante. Quando você fala de startup, é uma coisa que brilha os olhos, eu gosto muito. E estou ali também, skin the game, trocando, aprendendo. Faço parte de board de startups também, onde eu ofereço o meu tempo para justamente ajudar nesse processo de desenvolvimento da startup. Vejo muitos desafios, acabo compartilhando um pouco das dores com elas ali, mas também aprendo demais. Olha, a nossa conversa está indo muito rápida. A gente já está indo agora para o próximo bloco, então já a gente volta. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, deal maker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Group. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos,
transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESG da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa que está maravilhosa aqui. Com certeza você está aprendendo muito sobre o mercado corporativo, sobre o cenário empresarial como um todo, sobre os desafios que a gente encontra pelo caminho. E o próprio Ricardo aqui trouxe vários caminhos que ele percorreu. E ele falou um pouco sobre conselho empresarial, que eu gosto muito dessa linha de você atuar em conselho, seja o conselho da startup, de você estar ali, de estar vendo o que está acontecendo, de estar ajudando, de estar orientando, seja o conselho em grandes empresas, seja o conselho também em institutos, onde também você contribui, porque lá você tem um ecossistema e tem pessoas de muita bagagem que fazem parte, né, desse board, desse grupo de conselheiros. Eu queria que você contasse mais sobre esse aspecto do conselho, porque para mim é um divisor de águas, é um caminho de muito desenvolvimento. Eu, por exemplo, fiz parte do conselho da Bossa, o maior fundo de investimento da América Latina, Bossa Invest, no segmento de startups. Eu tive um grande aprendizado, mas eu também tive muita contribuição, porque a minha capacidade gerou também contribuição, né? Eu brinco que a gente não tem que ser o mais burro na mesa. A gente tem que estar na mesa e a gente tem que contribuir de alguma forma ali tanto também, né? Você não precisa ser o mais inteligente. Mas você tem que estar ali na mesa, aproveitando, contribuindo e somando e, claro, aprendendo o máximo que você puder. Sem dúvida. É o give and get que o americano fala, ou seja, você doa e recebe de volta, né? Então, como eu falei, eu sempre procurei isso e eu acho que os conselhos têm um papel muito importante, porque o conselho, ele ajuda as empresas e, portanto, quando a gente fala ele está conectado, lifetime learner, etc., o conselho tem esse desafio também, porque a gente está tendo, como a gente falou, essa transformação digital, transformação de tecnologias, tudo está se transformando, portanto, o conselho tem que estar acompanhando para mudar as perguntas também que você faz, né? Então, quando a gente fala de inovação, que a gente falou bastante aqui, como é que você coloca inovação na pauta do conselho das empresas, né? Então, você tem que saber fazer perguntas de onde você está, o que você tem de planejamento corporativo e o planejamento de inovação que tem que falar com o planejamento corporativo. Então, se você tem um planejamento onde você quer chegar como empresa,
O próximo passo é, você tem uma estratégia de inovação? Essa estratégia de inovação tem que falar com a estratégia da empresa. E depois, como você imagina executar todo esse planejamento nessa parte de inovação? Bom, para isso, tem muito desse dilema, né? Mas inovação, eu preciso investir muito, etc. E de tempos difíceis. Então, eu já falei, tem primeiro fontes de fomento para fazer isso, né? A própria Quantum 4. A própria Quantum 4 pode ajudar, né? Então, a gente tem condição. Mas, mais do que isso, você tem que ter um mínimo de visão de onde você quer chegar e você ir acompanhando. E não precisa ser uma coisa que você coloca todas as fichas e tem risco corporativo de quebrar, porque eu vou botar todas as fichas num negócio novo, etc. A inovação também é incremental. Então você pode ir aprendendo. Você tem essas novas tecnologias, agora AI que explodiu, todo mundo falando, etc. e tal. Você vai experimentar. Pega demandas, né, que você tenha na empresa, etc., que você possa fazer experimentação. E você faz projetos. É o que eu brinco, dá limite para o cartão de crédito. Sim, da faz turma. um MVP, testa ali, né? Exatamente. Põe algum budget para o pessoal testar novas tecnologias. Então, você não vai ter um risco operacional, corporativo, porque você vai fazer uma coisa desbalanceada. Mas você começa a experimentar. E dentro da empresa, você vai aprendendo a fazer isso. Então, obviamente que você tem que saber para onde você quer chegar, porque senão você atira para qualquer lado. Então, por isso que a gente olha muito. Às vezes a gente chega nas empresas e a gente olha, por exemplo, o teu portfólio de projetos. Bacana, eu tenho todos esses projetos. A gente fala assim, como é que é esse alinhamento desses projetos com a tua estratégia de inovação? Sim. Aí o pessoal olha e fala assim, não pensamos bem nisso. Aí quando começa a fazer, você tem lá, X% está alinhado, X% não está. Então, se você não tiver esse prisma, você até pode colocar alguma coisa excepcional, acontece uma emergência, você fala assim, eu vou ter que investir em alguma coisa que não é alinhado com o que eu queria, porque eu estou precisando, o meu parque fabril deu um problema agora, eu vou ter que investir, então eu não queria investir mais aqui, mas eu vou ter que investir. Agora, o máximo possível alinhado. No mínimo, você tem que estar medindo, você tem que estar acompanhando. Essas coisas que nós estamos falando aqui, o conselho tem que saber. E tem que fazer a pergunta, falar, olha, você está fazendo alguma coisa de diferente no teu segmento? O que as empresas estão fazendo? E mais, eu tenho que me instruir para poder chegar nas reuniões de conselho e falar, olha, e não é aquela coisa fácil de falar assim, saiu essa notícia no jornal, o que nós estamos fazendo? Não, você tem que olhar se aquilo lá, primeiro não é fake, que hoje em dia é muito fácil que seja fake. A segunda coisa é, isso é uma tendência, isso é alguma coisa factível, isso realmente está acontecendo com outras empresas, porque aí a gente chega substanciando e faz as perguntas. De inovação, o que vocês têm feito nessa área aqui? A gente está vendo que 3, 4 dos nossos competidores estão investindo aqui. Eu não vejo a gente discutir isso. Então você provoca a gestão em coisas que estão alinhadas com, de repente, uma estratégia de inovação, só para citar uma. E até olhar também, olhar benchmark, olhar o que outras empresas estão fazendo. Por exemplo, o cenário de Open Innovation. Às vezes a empresa não tem novos projetos porque ela não está sabendo mapear. Exato. E aí, se de repente ela pega e cria uma área, que é isso, vê se você concorda comigo, onde ela traz skills diferentes, pessoas que têm características diferentes, e somam, separa. Você falou, pega um dinheiro, separa um budgetzinho. Às vezes é pegar um pouquinho dessa turma, separar, tirar um horário do tempo deles para eles pensarem em coisas novas. É isso mesmo. E dali sim destrinchar se esses projetos vão fazer sentido com a estratégia do modelo de negócio. E eu vejo que muitas vezes as Big Corps, às vezes não param para construir isso, porque estão muito na entrega ali, o faturamento, a sequência, mas sem querer correr o risco de abrir um espaço como esse. Então você tem que ter uma pauta, eu tenho que ter um assunto que eu quero experimentar. Aí, times multifuncionais, ou chamados squads, né? Sim, são super importantes, por quê? Porque aí você coloca alguém que é do negócio, alguém que é da operação, alguém que é da logística, alguém que é do administrativo, todo mundo junto para pensar com todos os ângulos e colaborar, e aí você experimenta. E, de novo, como a gente falou, inovação, tem coisa que dá certo, tem coisa que dá errado. Então vai ter coisa que vai dar errado e justamente você não vai fazer isso quebrando a empresa. Exato. Mas você vai experimentar. Aí você volta, inclusive a gente coloca as métricas de inovação, como a gente falou, não é receita do mês, receita do trimestre, porque tem processos de inovação que você vai aprender que levam um prazo um pouco maior. Mas você precisa ter métricas, você tem que ter KPIs. Então eu implementei essa fase 1, eu volto e o que eu aprendi? Mesmo que dê errado. Por quê?
O aprendizado, quando dá errado, é riquíssimo. Sim. Eu não posso jogar fora. Eu perdi algum dinheiro que eu não queria, mas é parte do jogo. Então eu vou aprender e falar o seguinte, nós entramos por esse caminho, não foi o melhor caminho. Então fica com esse data point, fica com esse dado lá, porque na próxima experimentação, vamos tentar não fazer de novo ou ver se mudou alguma coisa no mercado. Deu errado porque naquele momento era isso. Acabou de mudar o mercado, a gente vai tentar de novo, a gente tenta olhando isso. E a gente, quando fica empreendedor, o desafio é maior ainda. Então, esse não dar errado é muito importante, se você já passou por isso, tentar não repetir. Ou se só que alguém passou, opa, peraí, deixa eu ficar com um ponto de alerta. Eu trago isso muito nas mentorias, no processo de mentoria, onde eu trago os mentores, eu faço as minhas mentorias de trazer os modelos de experiência, né? Porque na hora que você vê a experiência de alguém, você começa a pensar e fala, opa, peraí, se ele foi por aqui, deixa eu avaliar bem se esse é o caminho que eu estou fazendo. Exato. E o conselho, ele também te permite isso, porque outras pessoas tiveram outras vivências, o Ricardo teve a vivência dele, a Lilian teve a vivência dela. É isso e aí aí. vão trazendo e somando pontos de vista. Sempre, isso é muito rico, porque é a complementação das experiências que vem. Então você dá uma colaboração, ouve do outro e aprende do outro também o que ele fez, etc. E eu acho que é uma coisa importante, porque também que às vezes as pessoas falam assim, essa parte de inovação é importante dar errado. Não. A gente prefere não ter erro. Acontece o erro e a gente tem que aprender com o erro. Eu prefiro, se eu pudesse acertar 100% como empreendedor, eu prefiro. Só que eu sei que não vai ser real. Então, quando eu erro e quando não dá certo, eu tenho que aprender. Ou seja, aproveitem os conselhos dos conselheiros, justamente para fazer o seu negócio alavancar. E pensem, né? Porque eu acho que é isso, né? Eu sempre digo, né? E era assim, quando a gente dava feedback, isso vale uma analogia. Quando eu chegava com os executivos, tal, que a gente dava o feedback nas avaliações, né? Que eram semestrais, anuais, etc., principalmente na anual, eu dizia sempre o seguinte, o que eu estou te falando aqui é um feedback do que eu acho que você está indo super bem e eu acho que onde você tem gap. Quando eu estou te falando que tem gap, pensa no que eu estou te falando e vê se faz sentido para você ou não. Tem que ver se faz sentido, é verdade. Porque se não fizer, você que vai tomar a decisão se você vai melhorar ou não, fazer alguma coisa sobre ou não. Sabendo que, se você não fizer nada, existe uma chance de que você vai voltar daqui a um ano e eu vou continuar insatisfeito com você. Então é um risco que você está assumindo. Mas a decisão é tua. Quando a gente está no conselho, com o C-Level, o CEO principalmente, mas a gente faz a mesma coisa. A gente fala, esse caminho não parece o melhor caminho. Você tem que pensar nisso. No final do dia, o CEO vai tomar uma decisão. Ele tem que processar e ele é pago para isso. Agora, também ele tem que saber que se ele errar muito, provavelmente não vai estar lá muito tempo, tá certo? Então é isso. Então o que a gente faz não é mandar fazer. A gente tem que ser advisor e dizer, com a nossa experiência, e outra coisa importante, né? Nunca dizer assim, já tentei e não deu certo. Hoje, né? Com bastante experiência e com esse mercado assim dinâmico, eu costumo sempre dizer, aquilo que você fez um tempo atrás, toma muito cuidado em dizer que não funciona, porque a tecnologia evoluiu tanto que agora pode dar certo. Pode dar certo. Então não diga assim, eu tentei 4 anos atrás e não deu certo. Tá bom, naquelas condições não deu certo. Então, cuidado em avaliar se agora talvez não dê. Então não chega assim determinístico, entendeu? CEO, não vai por aí porque eu já testei e não dá certo. Então, você tem que dizer o seguinte, olha, eu já testei naquela época e a gente não deu certo na nossa visão por causa de A, B e C. Aí o CEO pega isso, anota e vai lá avaliar com a equipe, etc. E depois toma a sua decisão. Né? Perfeito. Queria que você trouxesse também aqui para a gente o seu ponto de vista com relação ao Brasil. Como é que você vê esse cenário de inovação que a gente está hoje? O que você vê sobre tendências? Compartilhe um pouco comigo essa sua visão, Ricardo. Tá, eu enxergo meio copo vazio, meio copo cheio, né? Eu acho que o Brasil é um early adopter de tecnologia, né? Então a gente vê em várias áreas, né? O Brasil, redes sociais, a gente é super, né? Adota. AI, a gente está sempre trabalhando, sai plataforma nova, download para todo mundo testando. Essa parte muito boa. E a gente tem, em geral, as grandes empresas normalmente em estágios muito próximos de benchmarks globais. Dito isso, tem um lado não muito bom, que é o Brasil, quando você pega o Global Innovation Index, né, que é uma medição internacional, que é o World Economic Forum e o IPO,
que medem anualmente, o Brasil nós somos a 8ª, 9ª economia do mundo, somos o 50º em inovação. Então nós estamos muito mal como país, tá? Quando a gente vai olhar esses detalhes, eu estou lá na CNI também, a gente tem várias pesquisas, por exemplo, na indústria, em que a gente vê realmente que as grandes empresas, elas estão conectadas com os ambientes internacionais. Então, a gente diz que elas, de certa forma, se resolvem. 95% das empresas brasileiras grandes ou fazem comércio lá fora diretamente, no exterior, ou inclusive produzem lá fora, tá? Quando você traz, e esse é o grande problema, a média e a pequena, mas principalmente a média, tem algumas pesquisas muito boas, é 30%. Então, quando dizendo, né, na posição número 50 hoje do Brasil, o grande comprometimento está nas empresas médias e pequenas. E o Brasil, em volumetria de empresas, é um país de médias e pequenas empresas. Então, o nosso desafio é muito grande em ajudar as médias e pequenas empresas a diminuir esse gap para o global. Como as grandes, de certa forma, por estarem fazendo parte de alguma forma de cadeias globais, vender lá fora, etc., se aproximam muito mais. E aí você tem realmente um comprometimento grande, porque conforme a gente vai fazendo e atrasando, a gente tem uma economia comprometida, né? As empresas não conseguem ter a produtividade, qualidade e uma série de implicações, e a gente não consegue se desenvolver. Então, não é sustentável você ser 8ª, 9ª economia em um país que é 50º, né? Sim. Razão pela qual, no ano passado, a gente cria uma empresa focada em mid-market, que chama Q4 Tech, porque a gente quer ajudar as médias empresas a se desenvolver. Se a gente conseguir fazer isso, a gente ajuda o país a se desenvolver, né? Sair um pouco dessa situação, porque senão isso gera um impacto social. Você não ser inovador, competindo com o globo, em algum momento isso vai acontecendo que o país vai ficando. O país vai ficando. Então, assim, eu vejo como muita oportunidade, porque se o end user é um early adopter de tecnologia, o que a gente precisa é ver como que a gente converte as empresas para poder conectar com isso. E, de novo, o grande gap, estatisticamente falando, está nas médias e pequenas empresas. Então tem que ter todo um movimento, e aí entra tudo. Nas pequenas entram, né, em termos de governo, Sebrais da vida, etc. Quando a gente entra Senai, a gente entra SESI, entra todo o sistema S para ajudar, e a gente tem que ter as próprias empresas médias, os líderes das empresas médias, fazendo isso que a gente falou agora. Tem que estar conectado com o que está acontecendo no mundo. Ricardo, que conversa aqui maravilhosa. A gente conversou bastante. O tempo voou. O nosso tempo voou, mas assim, ele trouxe várias dicas, trouxe vários insights super importantes aqui para vocês. Eu vou fazer um bate-bola de 4 palavras, você vai me responder em outras 4 palavras o que elas significam para você. Tá bom? Inovação. Muita coisa. 2 palavras, vai. Inteligência artificial. Transforma. Estratégia. Fundamental. Futuro. Lindo. Oh, muito bem. Olha, Ricardo, eu quero te agradecer sua presença aqui, te entregar uma lembrança do LPA. Muito obrigado. Tem aí o nosso copo térmico, tem a nossa ecobag, que bacana. tem o produto da Dux. Que fantástico. Tem Dux Defender para você se proteger. Muito bom. Esse produto bacana. é ótimo, protege contra germes, bactérias. Eu utilizei um creme que eu tive na pandemia, que inclusive tinha esse processo, né, contra o Covid. Contra o Covid. Não, esse produto é fantástico. Muito legal. E quero te agradecer e pedir para você deixar as suas redes sociais aqui para as pessoas, para te acompanharem, seu LinkedIn, a forma que as pessoas consigam te acompanhar e conhecer mais sobre você e sobre a Quantum. Quantum For. Exatamente. Eu estou no LinkedIn, né, o Ricardo Pellegrini. A Quantum 4 também está, Quantum 4 Soluções de Inovação está também no LinkedIn, vocês conseguem fazer contato conosco.
E foi um grande prazer, Lilian. Parabéns novamente pela iniciativa. A gente se sente muito à vontade aqui na casa. Obrigada. Né? E aí conta comigo naquilo que você precisar e a gente vai estar sempre junto aí, né? Participando aí desses fóruns que a gente sempre se encontra. Obrigada, prazer enorme. Prazer foi Obrigada meu. mesmo. Obrigado. Acompanhe o nosso programa pelo nosso site www.lpaivocê.com.br, no nosso Instagram, @lpaivocê, no meu Instagram também, @Lilian_Primo Albuquerque, e também na nossa plataforma www.lpa.academy. Nos vemos no próximo episódio.